Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que o Espírito Santo esteja nessa live em nome do Senhor Jesus, trazendo a paz, e o Senhor Jesus esteja nessa live trazendo a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Amém e amém. Seja muito bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações, uma igreja para você pertencer e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo entre nessa live e que ele leve todas essas palavras que ele vai me usar, que vai usar a minha boca, para que vai até a sua casa, vai até o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa oração, nessa live. Que o Senhor entre aqui, que o Senhor use a minha boca, para que essas pessoas que vão assistir e que estão assistindo em nome de Jesus, venha entender a sua palavra e que ela venha entrar como uma flecha em seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. Aleluias, aleluias. E o tema dessa semana é sobre o favor, a força do braço e o desfavor. Amém? Mas o título chama As diferenças entre favor, força do braço e desfavor. Glória a Deus. Foi o Senhor que me deu esse título, em nome de Jesus. E eu tenho que explicar aqui para vocês a diferença. Aleluias. Mas antes, eu preciso dar alguns recados sobre os nossos próximos cultos da nossa igreja, que é amanhã, quinta-feira, haverá o culto de oração do Pai Nosso, às 7 horas da manhã. No sábado, às 19 horas, haverá culto da Nação Jovem. E no domingo, haverá o domingo profético às 9 horas, que, no caso, neste domingo, será a Santa Ceia. Aleluia! E como diz o profeta Vinícius, crente não falta Santa Ceia. Amém? Glória a Deus! Então, eu te espero lá, nesses cultos, e que você venha se organizar para ir na nossa igreja, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Glórias a Deus! E a palavra de hoje é 2 Samuel 9:3, que quer dizer assim, ó. Nós primeiro vamos falar sobre o favor do Senhor. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Né? Então aqui essa palavra diz assim que Davi, ele lembrou dos descendentes de Saul, né? Perguntou se havia mais alguém que ele podia honrar, né? Trazer a lealdade de Deus da família de Saul, porque por mais que Saul queria matar ele, porque quando aconteceu, né, que entrou nele a inveja, então ele, mesmo assim, Davi tinha uma lealdade a ele, né? Porque foi ele que deu oportunidades, né, na verdade, para Davi. Amém? Embora foi Deus, né? Deus que colocou ele lá. Mas uniu-se, né? Para que Davi tivesse ali a oportunidade de fazer outras coisas também. Então, por isso que ele queria honrar, né? E aí, o favor diz muito a respeito disso, porque alguém vai fazer por você o que ninguém faria, né? Isso é favor de Deus. Então, ou seja, alguém vai lembrar de você e vai fazer alguma coisa por você que ninguém vai fazer. Amém? Ninguém vai fazer. Por quê? Porque foi Deus que tocou.
Aleluia. Deus tocou nessa pessoa para ela ir lá e fazer o que ninguém faria por você. Amém? E isso é um favor do Senhor. Aleluia. E as pessoas, elas vão te aceitar, mesmo sem te conhecer. Amém? Glória a Deus. E o favor também, ele vai te trazer, tem que ter a obediência do Senhor, né? Para que entre o favor na sua vida. Amém? E eu vejo muito isso. Você tem que ter, para você ter o favor do Senhor, você tem que ter a presença, você tem que obedecer. Mais uma vez eu digo isso, né? Que na semana passada a gente trabalhou o favor do Senhor, mas a diferença é essa, que se você tem que obedecer para você ter o favor do Senhor, a presença do Senhor. Você precisa disso. Amém? Então nós temos que pedir em oração, Senhor, nos dá a seu favor, nos dá a tua presença. Mas antes disso, a gente precisa entrar aqui nas outras questões, para que a gente entenda que por que a gente precisa orar por isso. Amém? Por que a gente precisa orar? Mas também a gente precisa entender que muitas das vezes a nossa desobediência, alguma coisa que ainda tem, né, na carne, em nós, que ainda, por isso que ainda não tem o favor de Deus por completo, entendeu? Então, aqui lá já vem já mais essas outras palavras para você entender também, que aonde que tá ali a força do braço e o desfavor do Senhor. Porque quando a gente trabalha com a própria mão, com a própria força, aí Deus já não tá, Deus não paga a conta. Amém? Só que ninguém tá falando aqui que você tem que cruzar o braço e ficar lá esperando, não. Você tem que fazer a sua parte, mas você tem que ser direcionado por Deus. Amém? Então, as direções que são a chave, porque tem que orar e pedir a direção do Senhor. Porque se Ele tiver no seu plano, no que você tá fazendo, tá tudo certo. Ele paga a conta com certeza. Amém? Então, na palavra de Zacarias 4:6, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força e nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que significa a força do braço? Significa que Deus quer que você pergunte a Ele as coisas antes de você fazer. Porque a força do braço é tentando fazer as coisas por si só, entendeu? Sem perguntar para Deus se faz parte dos planos dele, ou colocar ele no seu projeto. Então, é isso que eu acabei de falar. Força do braço é você fazer por si só, entendeu? Por que Saul perdeu o favor do Senhor? Por causa disso. Por causa que ele fazia as coisas pelo braço dele. Ele teve as ideias de fazer as coisas por si só. Ele tinha uma direção, mas ele foi a outro lugar. Ele teve o pensamento que queria ser melhor que Deus. E que, na verdade, a gente não é melhor que Deus. A gente não tem ideia melhor que Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Amém? Então, a gente tem que ser humilde. E tem que ser dependente de Deus. E entender que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. A gente precisa ajudar Deus. É Deus que nos ajuda e não é nós que ajudamos Ele. Amém? O que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar ao Senhor, a gente tem que fazer as coisas que o Senhor manda. Amém? E que Ele vai acrescentar as demais coisas na nossa vida. Entendeu? Então, a gente tem que ser humilde, tirar o orgulho e entender que nós não temos que ajudar Deus. Nós não temos que ter ideias melhores que Deus. A gente tem que ter as ideias e pedir a direção do Senhor se aquela ideia vai dar certo, porque aquela ideia pode dar certo no começo, mas depois lá na frente ela pode dar errado. Então,
Por isso que o Senhor diz, isso não é para você. Porque como diz na Bíblia, está escrito assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então, você tudo pode, porém nem tudo lhe convém. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas. Ele é o Senhor, o Deus soberano de todo o planeta, de toda a terra, de todo o universo. E ele sabe todas as coisas. Então ele sabe se ali na frente vai ocorrer alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa errada. Porque hoje pode ser um plano bacana, mas lá na frente não vai ser para longo prazo. Vai ser uma coisa para curto prazo, vai ser uma coisa que você vai sofrer algum trauma, que vai te causar algum dano. Amém? Então, por isso que ele diz, não faça pela força do braço, mas pelo meu espírito. E por que nós temos que orar pelo espírito? Porque nós, em espírito, nós falamos com Deus e nós agimos conforme ele quer. Amém? E é por isso que nós temos que nos render ao Senhor e se humilhar a Ele. E na verdade não é só se humilhar, e sim ser humilde. Humilde em aceitar o que Ele nos diz. Amém? Porque a gente tem esse problema de não aceitar. E aí é por isso que nós quebramos a cara muitas vezes. Amém? E agora a gente vai falar sobre o desfavor, que está em 1 Samuel 15, 26, que está escrito aqui assim, ó. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou, como rei de Israel. Isso aqui está falando de Saul, porque ele quis fazer do jeito dele. Ele rejeitou a palavra do Senhor, entendeu? E aí depois, quando ele veio pedir perdão, aí já era tarde demais, porque o Senhor já rejeitou ele. Entendeu? Porque a intenção dele era de ser melhor que o Senhor. Entende? Então, e também não adiantou nada ele pedir perdão, porque o perdão dele não era um perdão de rendição, um perdão de realmente se estar arrependido. Amém? Pelo que fez. O perdão dele era como assim, eu vou pedir perdão que o Senhor vai me perdoar. Entendeu? Mas não é assim que funciona. O Senhor, ele perdoa quando ele sente que realmente você tá pedindo perdão por aquilo, arrependido por aquilo, sabe? Arrependido de verdade, porque você fez aquilo, porque você não devia ter feito, ou então porque você não fez o que ele mandou, entendeu? Então, é por isso que ele não aceitou Saul mais, entendeu? E aí esse é o desfavor do Senhor. É quando a gente faz as coisas erradas, a gente quer ser com a intenção de ser melhor que Deus e ninguém é melhor que Deus. Entendeu? Ninguém é melhor que Deus. Nós todos somos dependentes dele. Tudo a gente precisa dele. Só que a gente não tem que precisar só na hora que a gente precisa, que a gente tá lá com aquelas coisas tudo. Não. Quando a gente tá bem, a gente também precisa dele. Amém? Quando a gente tá bem, a gente tem que adorá-lo. Agradecer por tudo que ele faz na nossa vida. Amém? E é isso que a gente tem que fazer. E adorá-lo e segui-lo e fazer as coisas que ele quer e servi-lo. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente tá bem. Mas quando a gente não tá bem, a gente tem que orar e clamar a ele, sim. Mas não somente nesse tempo. Amém? A gente tem que lembrar de Deus a todos os momentos da nossa vida. Orar e vigiar sem cessar. Isso é o que nós temos que fazer. Só que orar e vigiar não é ficar o dia inteiro de joelhos orando, não. É orar aqui no espírito. Amém? Aonde você estiver, você está orando. Se você está no ônibus, se você está dirigindo, se você está lavando roupa, passando roupa, cozinhando, limpando casa, é o tempo todo orando. Orando, entendeu? Louvando, adorando a Deus. Amém? Para que isso seja uma proteção para a gente do inimigo.
Porque se vem um pensamento errado na nossa cabeça, o inimigo já é uma brecha para ele entrar. Amém? Então é por isso que nós temos que vigiar. Aleluias! Então, portanto, aprendo nesses 3 aqui, eu aprendo assim como você também deveria aprender, que dos 3, né, devemos querer o favor do Senhor. Pois fazer as coisas por si só se cansa, entendeu? Você vai trabalhar e vai ficar cansado. E quanto ao desfavor, não queira ter, pois vai perdendo as coisas, sem perceber que é um desfavor do Senhor. Sem perceber, você vai perdendo as coisas. Amém? E você nem se dá conta disso. Porque Saul, ele era o rei ainda. Mas ele no mundo espiritual, ele já não tinha mais o favor do Senhor com ele. No mundo espiritual, ele já não era mais rei. Entendeu? Ele não tinha mais autoridade. Então, aí se ele não tinha mais autoridade, aí acabou. Daí o mundo espiritual vai devorar ele. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter. Amém? A gente tem que ter o favor do Senhor. Porque com o favor, esse favor, ele nos protege de todos os lados para viver aqui nessa terra. Porque aqui nessa terra, a gente não luta contra carne e sangue, a gente luta contra principados e potestades. Amém? E é por isso que muita gente se levanta contra nós, porque isso é o inimigo que está usando. Está usando para que ele venha se levantar contra nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos amados e meus, eu peço que vocês prestem atenção nessa palavra, que vocês queiram o favor do Senhor, que você aprenda com isso, que nós precisamos do favor do Senhor. E para isso nós precisamos obedecer, nós precisamos ser humildes em aceitar as palavras do Senhor, em aceitar as correções, porque o Senhor, ele tem uma paciência muito grande conosco, sabe? E é por isso que nós temos que também transportar essa paciência com os outros. Porque da mesma forma que ele tem paciência com a gente porque a gente é teimoso pra caramba, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, nós também temos que ter com os nossos irmãos. Amém? Com o próximo. Glória a Deus. Com as pessoas de dentro da sua casa, porque nem todo mundo é fácil, porque a convivência é difícil, né? E nós temos que ter paciência. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então fica essa palavra aqui para você hoje. Vamos fazer uma oração, pedindo o favor do Senhor. Amém? Senhor querido Pai, hoje, Senhor Deus, meu querido Deus, que o Senhor traga, Senhor, o seu favor em nossa vida. Que o Senhor permita, Senhor, que nós possamos ter o favor. Derrame sobre nós, Senhor, o seu favor. Assim como o Senhor deu para José. Porque José tinha o favor do Senhor. Porque mesmo ele em dificuldades, o Senhor estava lá. E ele sempre prosperava. Tudo que ele fazia dava certo. Em nome de Jesus, o Senhor tinha o favor, ele tinha o favor do Senhor. Assim como José. Mas também, Senhor, eu peço que o Senhor nos tire, Senhor, de nós todas as coisas ruins que possa impedir esse favor. Em nome de Jesus, o orgulho, a soberba, Senhor, querer ser melhor que o Senhor, querer ter ideias melhores que o Senhor, não apresentar os nossos projetos. Senhor, meu Deus, tire tudo isso de nós, Senhor, e venha, Senhor, com o seu favor sobre nós. Derrame sobre nós, Senhor, o seu favor. Tire todas as coisas ruins e coloque só o seu favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você curte, compartilha e me segue nas redes sociais. E que você venha entender isso. Amém? Glória a Deus, aleluias, é o meu desejo de todo o coração. Assim como eu tenho que entender, você também tem que entender, porque nós todos somos complicados, né?
E o Senhor tem uma paciência grande conosco. É o nosso Pai, né? E o Pai tem sempre que ter paciência com a gente, não é mesmo? Amém? Glória a Deus, aleluias. E nós temos que ter paciência com os próximos também. Aleluias. Glória a Deus, amém. Amém e amém. E até sexta-feira, próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém e amém.